Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai instalar o Style Component e o Anti-Design. Só para contextualizar vocês o que é o Style Component, eu vou mostrar aqui direitinho como funciona. O Style Component ele é uma biblioteca que auxilia você no desenvolvimento da parte do layout. Você não precisa ficar usando arquivo CSS. Ah, Júlio, mas eu gosto de usar código CSS. Também é possível com o Style Component. Mas a ideia do Style Component é você não ficar criando esse monte de arquivo CSS aqui. E ele tem algumas vantagens que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela. Primeira coisa, eu vou instalar o Anti-Design. Anti-Design. Depois eu aconselho vocês a olhar a documentação, porque ele tem muita informação aqui. A gente tem botões que vão ser criados. Quando a gente for mexer, eu vou explicar mais detalhadamente, mas a gente vai usar o anti-d, só que a gente sempre vai criar o nosso botão, por mais que ele seja idêntico ao anti-d. Por quê? Mais para frente, se a gente precisar, não queremos mais usar o anti-d, a gente quer criar um material, UI. Então a gente conseguiria mudar ali somente nas bibliotecas que são globais. Mais para frente a gente vai chegar nesse detalhe. Deixa eu só ver aqui como que instala ele. Get started. Não fala aqui onde instala. Vamos procurar. Aqui só está mostrando a informação de development. Ok. Perfeito. npm install anti-d. Lembrando que o anti-d a gente não salva ele em dev, a gente salva ele realmente nas dependências comuns. Beleza, enquanto ele salva o anti-d ali, a gente vai procurar o Styled Components. Styled Components. Deixa eu ver se aqui fala. Como que instala? Não fala. Deixa eu entrar na documentação. Básica, instalação. Então, isso aqui, ó. Save Styled Components. Perfeito, enquanto ele vai instalando ali, eu vou explicar para vocês mais ou menos uma das vantagens que eu vejo no Styled Components. O que acontece? Ele até dá um exemplo ali de como que a gente faz. Deixa eu pegar aqui, motivação. Style. Perfeito, olha. A gente vou colocar dentro do mesmo arquivo, só para a gente fazer, só para a gente entender como que faz, mas depois a gente vai criar arquivos separados para cada coisa. Por exemplo, eu posso criar meu layout aqui, então vamos copiar aqui, ó, styled link. Esse styled aqui a gente vai importar ele do styled component. Então, como que a gente vai importar? Import styled from Styled Components. Perfeito. Só que ele não achou. Ele está pedindo para a gente instalar o tipo. Então vamos instalar o tipo dele aqui, a tipagem dele, que a gente está usando TypeScript, então ele pede isso. E aqui styled ponto, por exemplo, div. Eu posso criar minha div aqui. Então, por exemplo, a cor é azul. Eu posso passar uma variável para ele e falar o seguinte, ó, se for tal coisa, eu quero que você pegue a cor azul, laranja, por exemplo. Então a gente tem esse poder aqui no próprio Styled Component. E aqui nada mais é do que uma div na cor azul. Eu posso substituir essa div aqui. E a gente vendo npm run dev, a gente rodando essa aplicação. Vamos rodar aqui. Vou jogar ele para o monitor de cá. Aqui, ó, ele já mudou todas as cores aqui. Então, por exemplo, a color eu quero pink. Então pronto, ele já mudou todas as cores ali. Então aquele componente ali que é o nosso CSS, entre aspas. Mais para frente a gente vai ter mais informações só para
vocês contextualizarem aqui como que é o Style Component. E o anti-D a gente pode colocar aqui, por exemplo, vamos no anti-design aqui, pegar agora Get Started, por exemplo, um botão do anti-design. E a gente vem cá, tem alguns exemplos, a gente pode pegar o código aqui, ó, ele pega aqui, importa o button, vamos importar aqui o button, e vamos verificar aqui, ó, que por exemplo tem um content, que é um botão. Então vamos pegar aqui, ele vai pegar esse botão e vai pegar esse botão aqui. Pronto, agora ele já está pegando o button do anti-D. Vamos verificar aqui, deixa eu ver se mudou. Mudou, mas aqui a gente não está passando nenhuma informação para ele, ó. Já mudou aqui, ó. Já está o tipo do botão aqui do anti-D. Cadê? Igual do anti-D aqui, ó. A gente pode colocar o tipo dele primário, que ele já vai mudar a cor pro azul aqui, que é o primário. Então vamos passar aqui, ó. Tipo primário. Quando a gente salva, olha, já está com o layout do anti-D. Então a gente já tem essa lógica utilizando o botão daquele componente. E mais para frente a gente vai criando esses componentes dependendo do nosso layout. Uma forma da gente passar aqui é o tipo. Vou imaginar aqui que eu quero, quando chegar no valor 3, por exemplo, eu quero que ele mude a cor de pink para azul. Então, como que a gente faz? A gente pode passar um tipo aqui. A gente fala que cria esse objeto aqui, por exemplo, P, aí cria aqui a interface P style, e ele vai receber aqui um is blue, que vai ser um booleano. Pronto, então agora ele pode, eu vou colocar isso aqui como uma interrogação, que ele pode passar ou não esse blue. E aqui no nosso componente, eu vou fazer o seguinte, eu quero que o isBlue vai ser somente quando o counting for igual a 4, por exemplo. Ou maior do que 4, vamos colocar aqui, maior do que 4. Beleza, então o que eu vou fazer? Aqui na minha função, eu vou fazer essa lógica. Então, props, e eu vou falar que props.isBlue, se for true, eu vou devolver a string blue, se não, vai ser a string pink. Isso facilita muito na hora que a gente vai codar no nosso projeto, que a gente não precisa ficar passando class name, por exemplo. Se essa lógica for desse jeito, é esse class name. Então aqui fica muito mais simples de você trabalhar com a lógica. Algumas pessoas não gostam disso porque joga, entre aspas, a lógica para o CSS. E a gente perde a gente fica, entre aspas, mal acostumado, que a gente tem mais poder para trabalhar com CSS e acaba não aproveitando muito a força que o CSS tem. Só que eu já não sou tão a favor, porque acho que a gente pode tanto usar a força do CSS, o poder do CSS e do Style Component. Só porque o CSS tem esse poder não significa que eu não posso aprimorar ele com o Style Component. Então, aqui a gente consegue usar tanto o CSS quanto o Style Component. Então, vamos verificar lá como vai ficar. Então, ó, inicialmente a cor vai ser pink. Então, ó, tá pink. Quando chegar maior do que 4, ele muda para azul. Então, a gente já fez essa lógicazinha ali dentro do Style Component. Eu não gosto de deixar o styled assim, dentro do arquivo. Depois a gente vai criar um arquivo de style dentro de cada um deles. E você também pode reaproveitar. Por exemplo, eu quero esse styled link aqui e eu posso reaproveitar ele com outro objeto. Mais para frente também a gente vai entrar nesses detalhes. Eu acho que é isso, pessoal. Deixa eu comentar essa informação aqui. Eu vou tirar isso tudo aqui. Vou deixar aqui só para vocês terem ideia, porque a gente vai apagar esse arquivo depois também. Aí só para deixar, vamos lá, git status, git add.git commit -m git insert anti-d and styled components. Perfeito, style components.
Ele já está fazendo nosso pré-commit que a gente configurou na aula anterior e dá um git push. Beleza, pessoal. Nessa aula é isso. A gente já configurou agora nosso style component e o nosso anti-d. Na próxima aula a gente já começa a fazer a nossa lógica de inserir esses dados, começar a utilizar. Vou mostrar para vocês um projeto no Figma para a gente ir caminhando aí. Beleza? Até a próxima aula. Valeu. Até mais. Fala Dev, se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então deixa aquele like e se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades da nossa área. Até a próxima e valeu demais!